Günther Schubel, na época com 5 anos, se abrigou com sua família nessa torre inabalável. Man kann sagen, wie so eine Burg, ja, kann man sagen. Und dann die ganzen Leute. Era como um palácio com muitas pessoas correndo por ali. Era emocionante. Havia janelas que fechávamos à noite. Eu me sentia seguro. Eu me lembro de que havia 3 camas, uma sobre a outra, onde dormíamos. No final da guerra, ondas de até 2.000 bombardeiros aliados estavam atacando Berlim. A cidade foi bombardeada 90 vezes nos 60 dias finais. As torres permaneceram em pé, mas houve um problema. Com todos os homens na frente de batalha, os nazistas tiveram de recrutar crianças em idade escolar para defender a cidade. Com apenas 15 anos, Joachim Caral e toda a sua sala foram recrutados para trabalhar com os canhões na torre. Em 1944, eu fui recrutado com toda a minha sala para nos tornarmos ajudantes nas torres. Primeiro trabalhamos nos holofotes e depois fomos treinados para ajudar nos canhões triplos. Durante todo o mês de março de 1945, as bombas caíram dia e noite. E então, em meados de abril, o Exército Vermelho começou a se aglomerar nas cercanias de Berlim. 6.000 tanques, 2,5 milhões de homens. O aniversário de Hitler, em 20 de abril, foi marcado por um último ataque aéreo. E então uma estranha tranquilidade envolveu a cidade. Para os berlinenses nos abrigos subterrâneos, como Waltraud Sussmilch, esse silêncio era aterrorizador. Houve o que eles chamaram de uma pausa na batalha. Eu não sei o que significava, mas os soldados diziam que era a calmaria antes da tempestade. E assim todos nós continuamos esperando. No dia seguinte, o barulho foi estrondoso. O caos teve início quando os soviéticos atacaram a maior concentração de artilharia da história numa cidade. Não houve qualquer alerta, nada. E você conseguia ver aqueles foguetes voando sobre sua cabeça, como uma sombra negra. Eu não sei como descrever aquilo. O seu cérebro ficava simplesmente a ponto de estourar. Eu achei que a minha cabeça ia estourar com aquele barulho. Foi o barulho mais terrível que eu já ouvi. Com um canhão de campanha disparando a cada 2 metros ao longo do front, o bombardeio criou ondas de choque tão fortes que os atiradores russos tinham de manter a boca aberta para protegerem os tímpanos. Nos 10 dias de luta por Berlim, o exército soviético disparou 1.800.000 projéteis sobre a cidade. Foi muito mais do que todas as bombas lançadas sobre Berlim pelas forças aéreas britânicas e americanas. As pessoas se apinhavam em qualquer abrigo que conseguissem encontrar. Havia 30.000 apenas na torre de Hubontheim. Nos últimos dias da guerra, os corredores estavam realmente cheios de gente. Era difícil fazermos nossas tarefas. Tínhamos de caminhar por entre muitas pessoas e soldados que dormiam nos andares de cima. A torre bloqueava o caminho dos russos para o centro da cidade e por isso eles atiravam nela incansavelmente. Havia pequenas nuvens de cimento e ao redor das janelas as paredes desabaram. E rimos um pouco pelo fato dos arquitetos nunca terem imaginado que um dia esse abrigo viesse a ser atacado por terra. A torre abaixou seus canhões e atirou de volta contra os tanques. Um cerco medieval havia se formado. A prova dessa batalha de canhões permanece, mas as paredes de concreto reforçado ficaram firmes e os russos tiveram de contornar a torre. Depois, eles abriram caminho pela cidade de casa em casa, de rua em rua. A luta foi especialmente violenta na parte sul de Berlim. Em Tempelhof, o Exército Vermelho lutou pelo controle do valioso aeroporto de Hitler. Tempelhof era o grande e espetacular aeroporto de Hitler.
Era uma construção muito importante e um dos primeiros grandes edifícios planejados pelos nazistas. E Adolf Hitler fez dele seu projeto pessoal. E ele queria que ele se tornasse o maior e mais belo aeroporto do mundo. Tudo nele era excessivo e intimidador. Ele fora projetado para fascinar os que visitavam a Berlim nazista. Mas havia também um desejo de impressionar o público alemão. Hitler queria que esse aeroporto fosse não apenas um aeroporto, mas também um estádio a céu aberto. Portanto, a enorme forma de meia-lua do aeroporto justifica-se devido a essa ideia de construir um estádio a céu aberto. Hitler planejava apresentar um espetáculo aeromilitar anual em Tempelhof. A cobertura do aeroporto fora construída para acomodar até 100 mil espectadores em pé. A propaganda alcançava até mesmo os pilotos. De cima, o aeroporto parecia uma águia nazista. Mas os maiores segredos de Tempelhof não eram visíveis. Eles ficavam no subsolo, onde uma rede de túneis de mais de 40 quilômetros oculta um passado bastante sombrio. Tempelhof, o aeroporto principal de Hitler, continua em funcionamento 70 anos depois de sua construção. No início era um aeroporto civil. Mas em 1940 o aeroporto foi tomado pelos eventos da guerra e secretamente transformado em local para a produção de aviões militares. Durante toda a guerra, caças e bombardeiros foram construídos nesses hangares. Tempelhof era perfeito para a fabricação de aeronaves. Embaixo dele existe um labirinto de túneis com instalações hidráulicas e elétricas. As investigações feitas pela equipe dos subterrâneos de Berlim só agora estão revelando toda a sua extensão. Esses túneis são para as tubulações de aquecimento, por exemplo, para o sistema de eletricidade para o antigo aeroporto Tempelhof dos anos 30. Nunca chegamos a contar todos eles, mas dizem que há um total de 6 níveis e 40 quilômetros de comprimento, incluindo todos os túneis. Com eletricidade e água corrente, a fábrica de aviões na época da guerra era totalmente autossuficiente. Esse labirinto de túneis também abrigava os que trabalhavam nos aviões durante a guerra. Um dos abrigos está repleto de pinturas bizarras nas paredes. Você pode ler na porta que esse abrigo era para os funcionários da empresa alemã Lufthansa. Era o maior deles, mesmo para os anos 30. Nunca vi um abrigo com pinturas tão bem preservadas assim. E elas mostram algumas historinhas. Histórias engraçadas sobre a vida em Berlim. Elas servem para que as pessoas aqui nesses abrigos pensem em outras coisas além da guerra e das bombas do lado de fora. Mas as autoridades não protegiam apenas os trabalhadores. Houve esforços para proteger também as partes vitais da fábrica de aviões. Esse túnel ferroviário também foi construído para transportar espectadores aos shows aéreos de Hitler. Mas, protegido das bombas inimigas, ele foi usado para abrigar e consertar caças Focke-Wulf até os últimos dias da guerra. Parte do maquinário ainda pode ser vista pendurada no teto. Abaixo desse regue, movido a motor, os caças danificados em combate eram alinhados e consertados. Tão logo estivessem prontos, eram transportados pelo túnel antes de serem colocados na pista, decolando para o front. A dimensão desse túnel era crucial.
Este túnel tem 10,80 metros de largura. A envergadura das asas do caça Focke-Wulf 190 dos alemães era de apenas 10,5 metros. Portanto, temos 30 centímetros de sobra. E você pode imaginar que as asas do avião tinham apenas poucos centímetros para balançar para a esquerda e direita neste túnel. Tempelhof era crucial para a defesa de Berlim. Os aviões ali construídos e consertados estavam entre os últimos que decolaram dali. Mas há um segredo ainda mais sombrio acerca dessa fábrica de aviões. Um segredo que os arqueólogos de Berlim descobriram por acaso dentro de um antigo arquivo da época da guerra. Encontramos essas caixas de metal a cerca de 4 quilômetros ao sul do aeroporto de Tempelhof, em um abrigo da fábrica de armas, que fabricava peças para a indústria de aviões. As gavetas estão cheias de cartões de ponto da fábrica, com o nome e nacionalidade dos empregados, cuja escolha nem sempre foi trabalhar aqui. Há 12.600 cartões, 4.000 de mão de obra escrava. Quando os nazistas saquearam os países ocupados, eles levaram tudo de valor, incluindo pessoas. As condições para trabalhadores escravos, principalmente aqueles do leste, eram difíceis. Muitos foram retirados da Ucrânia, que perdeu 2,5 milhões de trabalhadores para a Alemanha. Cerca de 1 milhão não sobreviveu. A ucraniana Olga Wisniewska, na época com 17 anos, foi trazida de Kiev em 1942 sob a mira de uma arma e forçada a consertar caças em Tempelhof. Trabalhávamos desde a madrugada até anoitecer. Chegávamos ao local de trabalho toda manhã, apresentávamos nossos cartões, batíamos os cartões. Quando terminávamos o trabalho, batíamos o cartão para sair. Os aviões eram trazidos e tínhamos de fazer o trabalho detalhado de pintura com pincéis. Não conseguíamos respirar. Havia acetona na pistola de ar para que a tinta secasse mais rápido. A fumaça tornava a respiração dolorosa. Mesmo no final da guerra, Tempelhof ainda fabricava aviões 24 horas por dia e foi ferozmente defendido pelo exército alemão. Os soviéticos não sabiam da fábrica secreta, mas lutaram violentamente para conquistar o aeroporto para seus próprios aviões. Em meio a tudo isso estavam os escravos. Quando nossos soldados estavam próximos, fomos colocadas em um porão. Passamos 3 dias no escuro, sem comida, sem água. Um soldado alemão ficava de guarda. Uma das garotas conseguiu fugir e reconheceu nossos soldados no aeroporto. Ela voltou e gritou: "Meninas, nossos soldados estão aqui." E o alemão a matou com um tiro. Depois de 2 dias de luta implacável, os soviéticos finalmente tomaram o aeroporto de Tempelhof. Então, o Exército Vermelho avançou violentamente para o centro da cidade. No final de abril, com os soviéticos a poucas ruas de distância, a população aterrorizada se refugiou onde podia, em túneis de trens, sótãos, porões, abrigos. Escondendo-se com sua mãe, Waltraud Sousmilch se lembra das terríveis condições. Era como uma sauna, e como uma sauna, o ar era úmido, mal se podia respirar. E as pessoas tiravam as roupas e se sentavam ali com os braços de fora, os ombros de fora, e ainda assim você transpirava. O cheiro era terrível, não havia desodorante como hoje, ou talco, ou qualquer tipo de spray. O cheiro era horrível. Sabe? Eles estavam apinhados e eram muitos, quer dizer, havia até 50.000 pessoas no abrigo Zoo. Em Anhalt-Bahnhof ninguém conseguia se mexer. As pessoas nem ao menos conseguiam ir ao banheiro, faziam as necessidades onde estavam. Rua Dresdner. Anthony Beaver recebe permissão para entrar num abrigo no centro da cidade, onde mulheres e crianças aterrorizadas se esconderam dos russos.
A tampa desse bueiro desconhecido é a passagem para voltar ao tempo da guerra em Berlim.